Olá, crianças! Olá, famílias! Espero que todos estejam bem e se cuidando, né? Vamos iniciar mais uma semana, né? A semana já começou hoje. E primeiro, é claro, vamos agradecer ao Papai do Céu, que essa semana seja abençoada, cheia de alegrias e com muita proteção para nós e para nossas famílias, né? Então, vamos iniciar hoje a Semana da Pátria. Por isso, nessa semana nós não vamos trabalhar a apostila. Nessa semana nós vamos trabalhar um pequeno projeto conhecendo melhor a nossa pátria, os símbolos da pátria e saber o porquê nós comemoramos a Semana da Pátria sempre na primeira semana de setembro, né? Por quê? Porque no dia 7 de setembro nós comemoraremos a independência do Brasil, né? A independência. Isso é quando o nosso país virou um país livre. E você vai saber um pouquinho mais dessa história já já. Porque primeiro nós vamos fazer a nossa rotininha diária. Então aproveite sair aqui dessa janela bonita, da janela da conversa. Vou aqui para o cantinho e vamos dar início às nossas atividades de hoje. Vamos lá, criançada! Primeiro, vamos ver o nosso calendário. Hoje é o último dia do mês de agosto. Hoje é dia 31 de agosto. Ontem foi domingo, dia 30. Depois de domingo é segunda. Depois do número 30 é o número 31. Vocês devem ter notado no passar do ano que nem todos os meses têm 31 dias, né? Mas o mês de agosto é um mês bem longo e ele tem 31 dias no calendário, tá? Então marque aí, dia 31 de agosto de 2020. E a partir de amanhã já acabou o mês de agosto e vai começar o mês de setembro. E na primeira semana de setembro é comemorada a Semana da Pátria, comemorada a Semana da Independência do Brasil, e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Mas primeiro, saia no seu quintal, na sua janela, e veja como está o tempo. Olha se o tempo está ensolarado, chuvoso ou nublado. Também sem colar hoje, veja na sua chamadinha, lembre o seu nominho aí e escreva na sua atividade. Lembre da chamadinha e escreva o seu nome na sua atividade. E essa semana, como a Pro falou, nós vamos comemorar a Semana da Pátria. Por isso, nós não vamos usar a apostila, porque na nossa apostila não temos esse assunto, tá? E é muito importante mostrar para as crianças, né, criançada? É muito importante que vocês conheçam um pouco da história do nosso país. E por que é comemorada a Semana da Pátria? Por que no dia 7 de setembro é o dia da independência? O que aconteceu para chegarmos nesse dia? Então, vamos falar sobre isso hoje, tá? Vamos lá, então. Então, como a Pro já falou, o Dia da Independência do Brasil acontece no dia 7 de setembro. Há muitos e muitos anos atrás, o nosso país foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? Só moravam aqui os índios. Mas daí no ano 1500 foi descoberto o nosso país por Portugal, por um homem que se chamava Pedro Álvares Cabral, né? Então o nosso país passou a ser colônia de Portugal. Ou seja, quem mandava no nosso país era um outro país que se chamava Portugal. Mas essa história foi mudando com o tempo e no dia 7 de setembro, Dom Pedro I, que era o príncipe do Brasil, declarou a nossa independência. Mas para você saber detalhes e entender melhor, a Pro preparou um vídeo para você assistir sobre a história da independência. Então vamos assistir ao vídeo e já já a gente volta aqui, tá bom? Prestem atenção ao vídeo, porque depois nós vamos fazer as nossas atividades.
Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Aê, voltei, consegui voltar. Às vezes demora um pouquinho até para eu arrumar tudo aqui, mas voltei. Então, vocês viram aí que na história, resumindo o que aconteceu, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Antes disso, ninguém sabia que aqui existia esse país, que aqui existia essa terra maravilhosa. Moravam aqui só os índios. Aí, Portugal descobriu o nosso país e tomou posse do nosso país, né? Como se nosso país fosse deles. O rei e a sua família mudaram-se para o Brasil. E depois de um tempo, resolveu voltar para Portugal, mas deixou aqui o seu filho Dom Pedro I, que era o príncipe do Brasil. Então, depois de um certo tempo, Dom Pedro queria que o pai de Dom Pedro queria que o seu filho fosse embora de volta para Portugal. Mas Dom Pedro era apaixonado pelo Brasil e sentia que essa aqui era a sua terra, a sua pátria, né? E o pai dele queria que o Brasil continuasse pertencendo a Portugal, que o Brasil não fosse um país livre, que o Brasil fosse apenas uma colônia de Portugal. Mas Dom Pedro e o povo não aceitaram. Tanto o povo não queria que Dom Pedro fosse embora, como Dom Pedro também não queria e queria fazer do Brasil um país livre, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, há muito tempo atrás, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, levantou a sua espada montada em seu cavalo e deu o grito da independência, né? Declarando assim a independência do nosso país. Claro que levou um tempinho depois do grito para que a independência fosse declarada oficialmente, mas a data é lembrada como 7 de setembro de 1822, que foi o dia que Dom Pedro declarou ao Ipiranga, no rio Ipiranga, a independência do Brasil com o grito: independência ou morte, né? Esse é o grito da independência. E nossa pátria amada Brasil se transformou em um país livre, né? E hoje nós podemos viver livremente no nosso país. Olha como é importante essa história, como é importante a história do nosso Brasil, conhecer a história do nosso Brasil. Agora que você já sabe o que é a independência,
Eu te pergunto, você sabe o que é uma pátria? O que tem na nossa pátria, hein? Vamos ler um pequeno poema sobre a nossa pátria? O que é a pátria? O que é a pátria? Pátria é nossa terra, nossas florestas, nossos verdes. Pátria é nossos campos floridos. Pátria é nossos pássaros multicores, nossos animais. Pátria é nosso céu azul anil, nossas estrelas, nossa lua. Pátria é nosso céu radiante. É os nossos rios, o nosso mar, é a nossa gente. Não é ninguém, são todos. É a cidadania e é o amor. Então, o que nós temos na nossa pátria? Tudo isso que está nesse poema, né? Os nossos verdes, nossos campos, nossas florestas, animais. E que amor que nós temos por essa pátria, né? E é muito importante a gente respeitar, amar e honrar o país que a gente vive e o país que a gente ama, que é o nosso Brasil. E que hoje, graças ao grito da independência, é um país livre, né? Então, baseado no poema e na história que você ouviu de Dom Pedro, você viu que no vídeo as imagens, a natureza, coisas lindas que sempre estiveram no nosso país, nós vamos fazer a nossa primeira atividade da Semana da Independência, Semana da Pátria, tá bom? Qual vai ser, então, a nossa primeira atividade? Vamos ver? Após a leitura do poema, a Pro tem uma proposta para vocês. A nossa primeira atividade sobre a pátria é desenhar o que você ama no seu país. Baseado no poema que a gente acabou de ler, e você pode voltar o vídeo para ouvir novamente, o que você mais gosta no seu país? Desenhe e pinte bem bonito. O que mais te encanta no nosso país? É a natureza? É os rios? É os animais? Então, desenhe o que é encantador para você, o que você mais gosta no nosso país, baseado no vídeo e no poema que nós escutamos, tá bom? Então, essa é só a nossa primeira atividade da independência. Lembre-se lá da história, você pode desenhar tanto a história da independência, como desenhar aí as paisagens e o que você ama no seu país, tá? Essa é a nossa primeira atividade de segunda-feira e durante a semana nós vamos fazer várias outras sobre a independência do Brasil. Quero pedir aos papais, mamães, que reservem, se tiver em casa, tintas nas cores da bandeira, tá? Ou quem não tiver a tinta pode ser o lápis, o giz, papéis coloridos, para durante a semana a gente fazer as atividades, tá? Também nós vamos fazer aí trabalhos com jornal ou revista, tá? Que são trabalhos de dobradura, mas que podem ser substituídos por papéis simples também, tá bom? Então, essa atividade de hoje, desenha aí o que você ama no seu país, tá? E manda para mim as fotos das atividades com o seu nome e a data, tá bom, criançada? Esse foi um pouquinho da nossa história hoje para vocês e durante a semana a gente vai fazer muitas outras atividades. Beijão e até amanhã. Tchau, tchau!